Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Eu espero que todos estejam bem, apesar de tantas notícias tristes que nós temos recebido nesses dias. Mas eu espero que todos estejam confiantes de que Deus está no controle de todas as coisas e que em breve tudo isso vai passar em nome de Jesus. Nós vamos hoje meditar no seguinte tema de hoje: a fidelidade de Deus em suas promessas. E para isso nós vamos tomar como base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 2. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. E nós vamos estar lendo os versículos 25 até o número 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus? Curve sua cabeça onde você está. Oremos então ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade, ó Deus, que tu nos concede de meditarmos na tua palavra, Senhor. Ó Deus, e rogamos nesta hora, Pai, para que a tua graça e a tua unção continue sendo derramada sobre todos nós nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então meditarmos nesse tema, que é um tema muito sugestivo para tantos momentos difíceis que nós temos vivido, Igreja, o texto que nós acabamos de ler, ele relata, a história de um homem chamado Simeão, um homem que aguardava a realização de uma promessa que o Espírito Santo tinha feito a ele, que ele buscava com tanto desejo realizar esse sonho. O texto, ele revela, Lucas, quando escreve esse texto, ele revela para nós que Simeão era um homem, como diz o verso de número 25 do capítulo 2, era um homem justo e poderoso. E muito mais do que isso, ele era comprometido com o Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele, como diz ainda o verso de número 25. Quando a gente então lê essa informação sobre Simeão, a gente entende, irmãos, que Simeão era um homem que se relacionava bem com todas as pessoas, porque ele era justo e piedoso. A característica de uma pessoa piedosa era a característica de alguém que se relacionava bem com todo mundo. Mas mais do que isso, ainda temos a informação e entendemos que Simeão, ele era uma pessoa comprometida com Deus, uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Visto que, pelo próprio texto revelado por Lucas, o Espírito Santo estava sobre ele. Essa é uma outra característica de alguém comprometido com Deus, alguém que tinha intimidade com Deus,
quando essa pessoa, né, era visível a presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então, por isso que ele era uma pessoa que tinha uma comunhão com Deus. E veja, mais do que isso, às vezes eu fico pensando, né, que Simeão tinha de especial para Lucas registrar em apenas alguns versículos, né, bem resumido, algumas características desse homem. Lucas podia ter registrado tão somente que Jesus foi ao templo junto com Maria e José para serem apresentados como exigia as Escrituras. Mas não. Lucas observou que Simeão tinha algo de muito especial sobre a sua vida que o diferenciava das determinadas pessoas daquela época. Era que Simeão, Lucas fez questão de registrar isso. Simeão, ele ansiava, né, pela vinda do Messias, ou seja, ele esperava, como diz o texto aqui, a consolação de Israel, ou seja, ele esperava a vinda do Messias. Olha só, igreja, na época de Jesus, havia muitos grupos religiosos. Havia os fariseus, os saduceus, os sacerdotes que formavam um grupo, os escribas, os zelotes. Havia outros grupos também naquela época. E quando a gente para estudar esses grupos, a gente observa que eles tinham uma característica em comum. Ou seja, havia muito interesse próprio, cada um tinha o seu próprio interesse no modo de viver religioso deles. E outra coisa que se percebe ao estudar esses grupos era que a religiosidade deles não tinha nenhuma esperança. Era uma religiosidade sem esperança e que não produzia fé em seus corações. Mas veja só, irmãos, no meio de tantos religiosos dessa época, nós vamos encontrar um homem chamado Simeão, cujo comportamento era totalmente diferente dos outros religiosos. O texto não revela, e nós cremos que Simeão não se envolveu com nenhum, não se identificava com nenhum desses grupos, que tinha seus próprios interesses. Simeão, ele se destacou porque na vida dele, ele tinha um ideal, ele tinha objetivos, era uma pessoa comprometida com Deus. E ele não se envolvia, né? Ele tinha esperança, né? E o que mais chamava a atenção na vida de Simeão, além, né, de ele ser uma pessoa comprometida com Deus, uma pessoa cujo Espírito Santo estava sobre sua vida, algo que ainda sobressaía mais é que ele tinha uma esperança de que fosse realizada uma promessa que o Espírito Santo tinha feito diretamente a ele. Que ele não passaria, né, como está escrito lá no verso 26, de que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Pois bem, então o que aconteceu? O tempo foi passando, né? E no momento certo, então, Simeão ali, movido pelo Espírito Santo, como diz aqui o texto, ele vai então ao templo, e ali no templo, quando ele está ali no templo, quem entra no templo? Maria, José e Jesus em seus braços. Irmãos, eu imagino que nessa hora, quando Maria e José vão entrando no templo, porque veja só, esse momento ali no templo não era aquele momento tradicional da oração, que é feito 3 vezes ao dia, que eles ficam ali 1 hora orando. Simeão estava acostumado a ir ao templo nessas horas para orar ao Senhor, mas ali era fora desse período religioso. Ou seja, esse momento de apresentação não era naquela hora de oração, era fora desse horário. Então, o que a gente percebe ali, que a gente pode imaginar? Que Simeão ali no templo, movido pelo Espírito Santo, talvez sem entender muito o que eu estou fazendo aqui essa hora, por que eu estou com esse desejo de vir aqui ao templo? Quando ele, de repente, entra no templo ali, Maria e José, com Jesus nos braços, eu posso imaginar o Espírito Santo falando lá ao coração dele, dizendo assim:
Ei, Simeão, tá vendo aquela criança ali que está entrando? Esse é o Salvador. Esse é o Messias que você tanto esperava. E ali, então, o que Simeão faz? Ele vai até aquela criança, toma ele em seus braços e começa a louvar a Deus, né? A um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Um Deus fiel que realiza os nossos sonhos. E é exatamente sobre isso que eu queria refletir rapidamente conosco, juntos aqui, a gente pudesse meditar em algumas verdades que a gente pode abstrair desse texto, né, para que a gente possa crescer um pouco mais diante de Deus e ver, né, que são verdades que a gente pode dizer que estão relacionadas à fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas, já que esse é o tema da nossa reflexão. E quando então a gente medita, a primeira verdade que a gente pode abstrair desse texto, irmãos, é que Deus realiza os sonhos daqueles que decidem viver em comunhão com Ele. Deus realiza os sonhos, essa é uma grande verdade que o texto mostra. Que Deus, Ele realiza os sonhos daqueles que decidem viver em comunhão com Ele. Tem muita gente querendo que Deus realize os seus sonhos. Muita gente cheia de sonhos que gostariam que fossem realizados. Mas pouca gente decide ter uma vida de comunhão com o Senhor, de buscar a presença do Senhor, de se comprometer com o Senhor, independente das circunstâncias, se elas são favoráveis ou não, para realizar os seus sonhos. A Bíblia ela tem alguns exemplos, né, que mostram de pessoas que, independente das circunstâncias, decidiram continuar servindo e honrando a Deus. Um desses exemplos que a gente pode citar está no próprio capítulo 1 do Evangelho segundo São Lucas. É quando Lucas narra, né, a história de Zacarias e Isabel. Veja só, irmãos, Zacarias e Isabel, mesmo tendo sonhos que aos olhos humanos seriam impossíveis de serem realizados, eles decidiram, como diz lá em Lucas 1, verso 3, eles decidiram viver irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O maior sonho que esse casal tinha, né, era ter filhos. Mas eles eram idosos e, apesar de serem idosos, Isabel era estéril e não podia gerar filhos. Mas independente dessa situação, independente daquilo que a sociedade via aquele casal, né, pelo fato deles não terem filhos, independente da tristeza no coração dele, independente de ter esse grande sonho, esse grande desejo que não se realizava, os anos passavam, estavam envelhecendo, eles decidiram que isso não era motivo para eles não terem uma vida de comunhão com Deus, entregue ao Senhor e comprometidos com o Senhor. E veja então o que aconteceu. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, ele relata isso. Um dia, Zacarias então ali no templo, exercendo o seu ofício, ele adorando a Deus naquele momento, quando de repente um anjo se apresenta até ele, e esse anjo diz assim para ele, veja, no momento que ele estava adorando a Deus ali, diz assim, Zacarias, está lá no verso 13 do capítulo 1, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho. E o que aconteceu? Meses depois nasce João Batista. Ou seja, então a gente começa a ver que Deus realiza os sonhos impossíveis na vida daqueles que são comprometidos com Ele, daqueles que decidiram, né, levar uma vida, né, de comunhão com Ele. Isso agora nós vemos também na vida de Simeão. Veja o que acontece com Simeão. Com Simeão foi praticamente quase que a mesma coisa. Ou seja, ele tinha a promessa que o Espírito Santo fez, que Deus iria realizar o sonho dele. Mas veja só, Simeão conhecia as
profecias bíblicas, né? As profecias messiânicas. Ele conhecia, né? Então, veja só, eu posso imaginar, né, que provavelmente esse desejo de ver, né, de testemunhar a vinda do Messias deve ter surgido exatamente nesse momento de oração, nesse momento de busca, né? A cada dia que ele orava ao Senhor, ele devia ter aquele desejo, né, de querer ver o Senhor Jesus. Eu posso imaginar naquele momento de oração, ele revendo as promessas, as profecias messiânicas, ele dizendo: ah, Deus, como eu gostaria de ver o Senhor Jesus, como eu gostaria de ver, melhor, o Messias prometido, como eu gostaria de meus olhos contemplarem. Eu posso imaginar, irmãos, que esse homem comprometido com Deus, né, tendo esse grande sonho na sua vida de testemunhar a vinda do Messias. Eu posso imaginar, irmãos, que a cada manhã, quando ele acordava, ele devia abrir a janela, assim, ele morava ali em Jerusalém, vivia em Jerusalém, ele abria a janela, provavelmente até olhando para o templo, né? E ele devia dizer assim: ah, Deus, será que é hoje que vai chegar o Messias? Será que é hoje que eu vou ver o meu Salvador? Ou seja, eu acredito, irmãos, que esse devia ser o maior sonho de Simeão. Mas só que o tempo foi passando. O tempo foi passando, ele foi envelhecendo e nada do seu sonho se realizar, desse grande sonho. Então, irmãos, eu posso imaginar que foi num momento desse de oração, que ele orando ao Senhor, e não é nada errado imaginar isso, que ele deve ter dito assim para Deus em oração: ah, Deus, como eu gostaria de ver o meu Salvador, ver o Messias, mas Deus, eu estou ficando velho. Ou seja, ele deve ter olhado para as circunstâncias: eu estou ficando velho, eu vou morrer e não vou ver o meu sonho se realizar. Ou seja, eu acho que deve ter dito isso para Deus: como eu gostaria de ver o meu Salvador antes de morrer. Esse era o sonho. Ele devia ter muitos sonhos, mas esse era o maior sonho que ele tinha. E o que aconteceu foi nesse momento de oração que eu posso imaginar, então, que o Espírito Santo vai e fala para Simeão. Ele deve ter dito assim aos ouvidos de Simeão, ao coração de Simeão. Ele deve ter dito assim: Simeão, com aquela voz característica que vem do trono: Simeão, fica tranquilo, Pai Celestial vai realizar o teu sonho. E ele diz, como está lá no verso 26, você não vai passar pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Eu posso imaginar que ele recebeu aquilo, um ânimo que ele deve ter: caramba, eu vou ver. Então ele foi um gás para ele continuar com aquele sonho dele ali. Bem, e o que acontece? Depois daquele sonho, daquela revelação, ele continuou sonhando e esperando o nascimento, de testemunhar a vinda do Messias. Ele continuou envelhecendo, mas, irmãos, o sonho não se realizava, mas em certo momento, né, o que aconteceu? Deus então vai e realiza o sonho dele ser movido pelo Espírito Santo, compelido a ir ao templo, e ali ele contempla o Senhor Jesus. Igreja, eu acredito que Deus tem um carinho assim muito especial com aqueles que decidem ter uma vida, sabe, de comunhão com Ele. E eu creio que Deus realiza os sonhos daqueles que decidem viver uma vida de comunhão com Ele. Então, eu queria dizer para você, eu creio que você deve ter sonhos, quer que Deus realize seus sonhos. Então busque mais a presença de Deus para a sua vida, se comprometa mais com o Senhor, decida levar uma vida de comunhão com o Senhor, porque em breve, com certeza, o Senhor irá realizar os teus sonhos. A segunda verdade que ele também pode abstrair desse texto é que Deus usa o Espírito Santo para intervir na realização dos nossos sonhos. Veja só, irmãos, como é que Deus usa o Espírito Santo. O que aconteceu? Então Maria então estava se dirigindo com José, levando Jesus nos braços para o templo, e nesse momento que eles estão dirigindo para o templo, o Espírito Santo vai e dá um toque muito especial em Simeão, sabe? E o impulsiona
para ir para o templo. Ou seja, não era a hora dele estar no templo. Como eu comentei antes, eu acredito que ele deve ter dito, cara, eu estou com uma vontade de ir ao templo, mas que não é momento de orar. Mas ele obedeceu, ele foi. Ou seja, ele foi como que fosse empurrado, né? Ele foi impulsionado, né, pelo Espírito Santo para ir direto ao templo, né? Ou seja, o texto fala no verso 27 que Simeão foi movido pelo Espírito. E esse Espírito está com letra maiúscula. Ou seja, fazendo referência ao Espírito Santo. Mas será que foi coincidência tudo isso, ele ter aquele desejo de ir lá no templo? Irmãos, pessoas comprometidas com o Senhor não tem assim esses desejos assim por nada, não. Com certeza foi o Espírito Santo agindo ali para a realização daquele sonho, daquela promessa que havia sido feita para ele. Então eu creio, irmãos, piamente sobre isso. E agora veja só, irmãos, que coisa interessante. Veja como é que Deus, né, essa segunda verdade, né, ou seja, que eu estou meditando com vocês, que eu estou apresentando, é que Deus, ele usa o Espírito Santo para intervir na realização dos nossos sonhos. E foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, Simeão sabia que só Deus poderia realizar aquele sonho dele. Muitos sonhos, né, eles podem ser realizados com esforço pessoal nosso, com a ajuda de alguém, mas existem sonhos que só Deus pode realizar. Ou seja, há muitos sonhos que eu sei que você gostaria que Deus realizasse, mas tem alguns que você, com um pequeno esforço, você vai conseguir realizar, mas tem outros que só Deus pode realizar. Então, se esse for o seu caso, se você tem sonhos, se você acredita, né, e acha que é impossível um homem realizar, que só Deus pode realizar o seu sonho, ou seja, se essa for a tua realidade também, então eu quero te dizer uma coisa: não se surpreenda se em determinado momento da sua vida você se sentir assim, aquele dia você sentir um forte desejo de fazer algo inusitado, algo fora do comum. Não se surpreenda se não for o Espírito Santo movendo você, te impulsionando a fazer coisas para você chegar e ver a realização do seu sonho. Eu já passei diversos momentos da minha vida onde eu vi o Espírito Santo realizar, Deus, né, realizando vários sonhos na minha vida que eu achava impossível, pelos meus esforços ou de alguém me ajudar para conseguir realizar. Mas um deles aconteceu em 1994, quando eu vivi um momento muito difícil da minha vida. Eu precisava de um emprego e eu orava ali a Deus, já estava um ano e pouco orando a Deus, vivendo de favor nessa época. Meu coração estava dilacerado, né? E depois de há quase um ano ali orando, eu não via nada acontecer. E naquela madrugada, fevereiro de 1994, eu oro ao Senhor ali, com o coração apertado. Eu chorei, me derramei diante do Senhor naquela madrugada, acho que eram 3 da manhã. E ali eu falei com Deus, que Deus abrisse, eu já não suportava mais, era como se Simeão estivesse falando: Deus, será que eu vou morrer e não vou ver? Eu estava vivendo algo assim semelhante. E dormi, quando foi pela manhã, eu pego um ônibus e eu ali na rodovia Presidente Dutra, o ônibus para num ponto de ônibus para algumas pessoas descerem em frente a uma empresa, e o Espírito Santo fala no meu coração: desce aí. Eu senti como se fosse empurrado do ônibus, eu fui e desci. Eu desci e olhei para aquela empresa e eu, no meu coração, eu falei: será que eu consigo um emprego aí? Será que aí tem vaga para eu trabalhar? E eu chego ali na entrada daquela empresa, um estacionamento enorme. Aí tive que falar com o vigilante, que tinha que se apresentar a ele para entrar na empresa. Eu cheguei com o vigilante e falei para ele que eu estava procurando emprego, se ele sabia se ali tinha emprego, vaga de emprego para a área de informática. Aí ele falou: olha, o departamento de recrutamento e seleção é lá na outra rua de lá, aqui você não consegue ver nada disso. Eu falei: tá bom. Aí eu dei as costas para ir embora. Quando eu virei as costas, ele virou e falou assim: ei, me chamou de novo, olhou para mim e falou assim:
o senhor é o pastor Márcio Cruz? Aí eu olhei para ele, sou. O pastor, ele foi me abraçou. O senhor já esteve na minha igreja uma vez? Poxa, que benção, como é que o senhor está? Peraí. Eu vou ligar lá para cima e vou falar com a secretária do Edson. E eu falei, quem é esse homem? Ele é o diretor da área de informática. Quando ele falou aquele nome, eu falei, como é que é o nome dele? Sabe o nome dele todo? Ele é fulano de tal. Eu falei, não precisa falar com ele não. Eu com esse homem, ele é um cara duro, ele não vai me dar nem atenção, porque eu já tinha trabalhado numa empresa onde ele era o diretor e eu trabalhava diretamente com ele e eu sabia como é que ele era. Mas o fato é que o rapaz falou, não, eu vou ligar, você está aqui, de repente é Deus que trouxe você aqui. Ele nem sabia que o Espírito Santo tinha movido para eu descer ali, entrar, nada estava no meu plano. Foi algo assim, foi o Espírito Santo mesmo. Ele ligou, ele falou, ligou para a secretária, depois de uns 5 minutos eu esperando, ele falou, mandou você subir. Mandou eu subir, então vai lá, procura a pessoa tal. Ele foi, então me recebeu, e ele me disse, Márcio, aqui não tem vaga de emprego, mas eu vou arrumar uma vaga para você, porque eu quero que você trabalhe aqui conosco. Eu fiquei, é Deus sendo fiel na realização, sabe, no cumprimento, na realização dos sonhos daqueles que decidem viver em comunhão com Ele. Ou seja, foi algo inusitado, algo que não estava no meu script, descer ali. Então não surpreenda se isso também acontecer com você. Então você quer que Deus realize seus sonhos, quer ver o Espírito Santo te movendo a fazer coisas assim? Então busque mais a presença do Senhor, decida viver em comunhão com Ele, se comprometa mais com o Senhor, que em breve você vai ver o Espírito Santo agindo a teu favor para realizar os teus sonhos. E por último, eu queria compartilhar a terceira verdade, é que às vezes Deus supera as nossas expectativas quando realiza os nossos sonhos. Foi exatamente isso que aconteceu com Simeão. Deus supera, irmãos. Então, o grande sonho de Simeão era a realização daquela promessa. Que virou um grande sonho na vida dele, que era ver, testemunhar a vinda do Messias. Então, como eu falei anteriormente, ele estava envelhecendo, e nada dele ver realizar o sonho. E quando então, de repente, ele é impulsionado pelo Espírito Santo para ir ao templo, e lá no templo, então, ele vê o Senhor Jesus, ele contempla o Senhor Jesus, e ali ele pega então o Senhor Jesus e começa a louvar ao Senhor, começa a adorar a Deus e apresenta o Senhor Jesus ao Senhor. Ou seja, o que ele queria era só ver. Irmão, se ver já era bom, você imagina tocar, segurar nele e ter o privilégio de apresentá-lo ao Senhor. Olha só o que Deus proporcionou para ele. Eu acho que ele jamais poderia imaginar isso. Eu acho que o coração dele não ia aguentar se o Espírito Santo falasse para ele assim, olha, você não só vai ver, como você vai tocar e vai apresentar ele. Eu acho que ele infartava. Tamanho seria a felicidade dele. Então, irmãos, o que a gente pode observar? Que o nosso Deus, às vezes, ele supera as nossas expectativas quando ele decide realizar os nossos sonhos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo falou à igreja lá em Éfeso, aos Efésios, quando ele escreveu sua carta. Ele diz que Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Está lá em Efésios 3:20. Então esse é o Deus que você serve. Um Deus que é fiel no cumprimento de suas promessas. Um Deus que faz muito mais do que nós pedimos. No meio de tanta tristeza que nós estamos vivendo esses últimos dias devido à pandemia, Deus ainda tem algo para nos surpreender. Deus ainda tem muitos sonhos para realizar para mim e para você. Então eu queria concluir a mensagem dizendo para você, não desista dos seus sonhos. Vamos orar a Deus agora. Curva a sua cabeça onde você está. Reflita nessa mensagem. Oremos então ao Senhor. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus.
Obrigado por tudo. Principalmente, ó Deus, por entender as nossas limitações. Quando almejamos, Deus, sonhos, ó Deus, que não são da Tua vontade. Quando almejamos sonhos que não trarão nenhum benefício para nós no futuro, Deus. Mas, Deus, obrigado porque Tu entendes isso e nos ajuda, Deus. Portanto, Deus, nessa hora eu rogo para que a Tua graça e a Tua misericórdia, meu Deus, ó Deus, ela esteja sempre sobre todos nós, todos os dias da nossa vida. Essa é a minha oração, Pai, porque eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus vos abençoe e até a próxima.